Todos eles têm esquema de localização perfeita para que você fique perto de mercado, de farmácia, da escola dos filhos, do trabalho de preferência, né? Porque são tantos prédios aqui em Cascavel, no Mato Grosso do Sul, também tem Saravia de Resende. Que privilégio! É hora de ouvir o depoimento da Larissa, lá de Salvador. Vai contar para a gente como foi passar por uma gravidez psicológica e superar aquele momento bastante curioso e delicado da vida. Olá, eu passei por isso em 2018. Senti vários sintomas que me fizeram crer que eu realmente estivesse grávida. Então, eu senti desde enjoos, vontade de comer alimentos, digamos que excessivamente, e também certos desejos. Sentia náuseas, sentia dor de cabeça, sentia dor nas mamas, também sentia pequenas cólicas. Fiquei bastante tempo com esse problema, só que depois agravou porque comecei a sentir movimentos no meu ventre que me fizeram acreditar que era realmente o movimento de um bebê. Eu precisava andar segurando o abdômen porque doía demais. Eu acreditava que seria uma gravidez de risco por eu não ter descoberto cedo, por eu não ter tomado certos tipos de vitaminas, feito exames. Então pensei que seria uma gravidez de alto risco para eu estar sentindo aquelas dores abdominais intensas. Passado o tempo, certo dia eu tive um sangramento, entrei em desespero, pensando que seria um aborto. Acordei minha mãe às pressas e falei, olha, tenho que ir agora para uma emergência, eu tô grávida. Ela tomou um susto e fomos a uma clínica para fazer exames. Eu fui fazer o transvaginal. Quando o médico fez os primeiros exames e tocou meu abdômen, ele fez uma cara meio estranha, mas eu fiquei assustada. Eu pensei que ele pudesse ter identificado uma normalidade no feto, então eu fiquei muito preocupada. Ele saiu da sala, do consultório na verdade, retornou e me direcionou para poder eu fazer o exame transvaginal. Quando eu fui fazer o transvaginal, eu estava com minha mãe ao lado, aí o médico responsável colocou aquele gelzinho, caso introduziu, né, o aparelho, e ele disse, não tem nada. Então eu respirei aliviada, pensando que ele disse, não tem nada de errado com o bebê. Mas na verdade ele disse, não tem nada, seu útero está zerado. Sabe quando parece tudo ao seu redor desaba? Essa foi a sensação que eu tive. Eu estou neste momento usando um vestido longo. Eu escolhi esse vestido porque foi justamente o vestido que eu usei no dia que eu fui fazer o exame. Como eu me sentia grávida, vocês sabem, mulheres grávidas tendem a usar roupas largas, mas comumente vestidos, né? Então, como eu me sentia uma grávida, eu botei esse vestido. Só que meu cabelo não tava bem cuidado, porque da época que eu tive a pseudociese, eu fiquei muito doente. Eu que sempre pesei apenas 51 quilos, meu peso em pouco mais de uma semana baixou drasticamente para 43 quilos. E eu sei desses 43 quilos que foi exatamente a pesagem que eu verifiquei quando o médico me atendeu. Eu saí da clínica desolada, a sensação de perda era muita. Eu andava na rua, as pessoas me olhavam com cara assim, de assustadas, tipo, o que tá acontecendo com essa garota, com essa moça? Doer dói, mas é importante que a gente se ajude, que a gente procure uma saída. Não se cale, abra o coração, conte pra alguém o que você tá passando, não guarde isso só pra você. Se você não tiver alguém para poder desabafar, uma pessoa da sua confiança, procure grupos de mulheres que passam pela mesma coisa que você. Não sofra sozinha. Larissa, muito obrigada. Obrigada mesmo, porque eu sei que tem gente que ainda fica ali se sentindo num estado de constrangimento, dizendo, eu não acredito, né? Os outros vão me julgar, eu passei realmente por isso e foi mais forte do que eu. Olha o poder da nossa mente, da nossa cabeça sobre o nosso corpo. De Salvador, a gente vai para Pernambuco. Lúcia, bom dia. Bom dia! Como a psicologia explica um fenômeno desse?
Que poder incrível é esse daquilo que está aqui se refletir real mesmo no nosso corpo, com o crescimento da barriga, com produção de leite muitas vezes, com o corpo entrando em trabalho de parto, como a gente viu ontem o Dr. Feedback aqui contando sobre um episódio que ele viveu como médico lá no início da carreira dele, da mulher chegar no hospital para ter o bebê e não ter. Pois é, Vanice, é impressionante, né? Como o poder da mente é capaz de transformar até um corpo. Então, como Larissa bem falou, a questão da pseudociese, né, que traz aí uma gravidez com todos os sintomas, é extremamente complicado, precisa muito de acolhimento para esse momento que é tão difícil. O que deve partir do médico? Qual postura ele deve ter ali na hora da consulta para dar esse recado, a notícia, né, de que não tem bebê, de um jeito que não seja traumatizante? Vanice, é um momento tão difícil, né? É um momento em que a mulher ela tem um desejo muito grande ou não, quando ela fica acometida por uma gravidez psicológica. E é muito delicado porque a partir desse momento, para que ela venha compreender que não é uma gravidez real, precisa muito do apoio da família, precisa muito do apoio da equipe médica para poder levar esse diagnóstico, né, esse resultado para a família e para a paciente. Até porque esse momento da gravidez psicológica não é só a questão de uma gravidez, é descobrir também a possibilidade de um distúrbio mental. O que leva, então nós estamos aí observando dois comprometimentos, né? O luto por algo que não existiu e também aí uma questão mental, um adoecimento mental. Acontece com frequência? Você já atendeu algum caso nessa linha? Vanice, não é tão frequente, não é? É uma mulher a cada 20 mil, 25 mil pessoas, mulheres. É um caso também que pode acontecer não só em mulheres, mas também acontece com homens e também com animais, mas não é tão frequente assim. E eu já conheci sim, já atendi sim uma pessoa com gravidez psicológica. E é algo muito delicado, principalmente para a família. Então, precisa de um suporte, não é, de um acolhimento para a cliente, assim como também para a família. Porque é um resultado que traz uma dor na alma bastante significativa. Porque essa questão de ter filhos mexe tanto com os sentimentos da mulher, principalmente. Como evitar uma gravidez psicológica? Vanice, mexe muito, né? A gravidez é um dom, né, que nós mulheres temos e mexe muito com a mulher, mexe de várias formas, tanto pelo desejo da própria gravidez, por não conseguir, não ter uma fecundação como gostaria de ter, né, precisar de um tratamento. Também atinge muito a mulher pelo fato da família cobrar muito, e aí, casou há tanto tempo, e cadê o filho, quando é que chega o bebê? Então isso vai mexendo muito com a emoção da mulher. Outras também não querem engravidar devido à sua rotina de trabalho, de estudos, e então isso mexe muito com a mulher, né? A questão do desejo, e aí influencia muito a chegar ao ponto dela ter um adoecimento psíquico. Mas não temos como evitar, né? Uma vez que isso vem mexendo muito com o emocional, pode ser algo do emocional do momento, né? Do momento unicamente assim do fato da gravidez, como pode ser por uma cliente, uma paciente que já vem com um adoecimento psíquico de muito tempo, pode ter sido na infância aí um trauma. Ela deve ter passado por um processo de estupro, né, de violência sexual. Então, não existe algo para que a gente possa fechar ou evitar imediatamente
esse caso, precisa de um olhar também da família, de quem está por perto, para começar a observar. E muitas vezes não adianta só desabafar com a amiga, com o marido, com os pais, precisa ir para a terapia. Em qual ponto ideal mesmo é recomendar que ela passe até a tomar medicamento, vá buscar a orientação de um psiquiatra? Realmente, precisa de um acompanhamento multidisciplinar, não é? A princípio, ela imagina, assim, uma gravidez real e precisa ter uma observação de quem está próximo, porque no momento ela não tem uma visão, ela não tem um reconhecimento do eu, de que isso pode ser imaginário, pode ser psicológico, e aí um psicólogo vai fazer a avaliação observando todo o contexto da cliente, e a partir daí ele vai poder, o profissional vai poder observar se existe a necessidade de uma avaliação psiquiátrica. Eu percebo muito a demanda de uma necessidade de um psiquiatra a partir do momento em que aqueles sintomas estão prejudicando o dia a dia da cliente. E a gravidez psicológica, ela traz muito comprometimento, né? A ponto de a barriga crescer, os seios incharem, sentirem dores, sentir o bebê mexer. Então, consequentemente, isso aí vai prejudicando o dia da cliente, o dia a dia, e precisa, sim, de uma avaliação psiquiátrica. E só o médico pode avaliar a necessidade de uma medicação, porque não deixa de ser um distúrbio. Okay. Muito obrigada, Lúcia. Foi um prazer. Tão longe estamos e tão perto ao mesmo tempo. Um beijo para você. Pois é. Muito obrigada a todos e estou à disposição sempre que precisar. Alguma dúvida pode entrar no meu canal do Instagram, do Facebook, e aí conversamos melhor sobre. Legal. Um abraço. Gratidão. Tudo de bom. Tudo de bom também é Bioextratos, que pode ser usado nos meus cabelos aqui no Paraná. A Lúcia também pode usar lá em Pernambuco, a Larissa lá em Salvador, por todo o Brasil, nas farmácias,